Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre as lontras de água doce. Sim, porque temos também lontras marinhas. Mas em termos simbólicos, que é o assunto aqui desse vídeo, né? As representações simbólicas, os mitos, as lendas, as representações arquetípicas, tem bastante diferença entre as lontras marinhas, que são lá do norte do nosso planeta, lá do Alasca, do Canadá, e as lontras de rio, também chamadas lontras de água doce, porque não são só os rios que elas habitam, né? Embora o rio seja muito importante para elas. Meu nome é Cássia Bar, sou doutora em arqueologia, especialista em análises simbólicas e em comportamento animal, e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. E sobre as lontras de rio, hoje existem cerca de 13 espécies. Elas estão espalhadas pela Europa, pela Ásia, pelo norte da África, América do Sul, América do Norte. Então, a gente encontra elas em muitos locais do planeta. E aqui no Brasil, a gente tem a maior delas, que é a ariranha, também chamada de lontra gigante ou de lobo do rio. Ariranha, em tupi-guarani, significa onça d'água. E esse nome lobo do rio, ele foi dado pelos portugueses, pelos colonizadores, quando eles chegaram aqui e começaram a colonizar os rios do Pantanal, os rios da Amazônia, entraram em contato com esses bichos que chegam até 1,70 m de comprimento e caçam e são muito vorazes e pensaram, bom, parece lobo, né? O que a gente tem lá em Portugal que lembra esse comportamento, é como se fosse um lobo na água, e de fato, as ariranhas, elas são sangue nos olhos mesmo, né? Elas encaram onça, elas encaram jacaré, elas encurralam jacaré, elas espantam onça, então não são fáceis não, tá? O bichinho é predador de topo mesmo. Mas as outras lontras são menores. Todas as lontras de água doce vão preferir se alimentar de peixes, né? Então, cada espécie vai ter ali um local que elas vão habitar, pode ser um rio mais caudaloso, um rio maior, como por exemplo as lontras gigantes, né, as ariranhas, claro que elas vão conseguir ficar em locais maiores, outras já preferem locais mais calmos, enfim, depende da espécie, mas de qualquer forma elas vão caçar dentro da água. Né? Então, peixes, tartarugas, crustáceos, enfim, às vezes até serpentes, né? Depende ali do ambiente que ela está. Pequenos filhotes de jacaré, ela pode pegar também, elas são fogo. E vão caçar muitíssimo bem dentro da água, são muito graciosas na água, vão encurralar os peixes com movimentos muito rápidos, elas são excelentes nadadoras, vão fazer essa caçada nas mais direções possíveis, porque na água não tem em cima e embaixo do lado do outro, né? Elas conseguem fazer de tudo ali, são totalmente adaptadas para isso. Preferencialmente, elas vão caçar, depende da espécie, né? Mas vão caçar sozinhas, porque cada uma pega ali o seu peixe, a mãe vai ensinar os filhotinhos cada uma a pegar seu peixe, mas para presas maiores elas podem se unir para fazer caças maiores, né? E as ariranhas costumam caçar também, bastante juntas. Bem, como eu disse, a água, o elemento água, vai ser um elemento muito importante para esses animais. Os dois elementos mais importantes, simbólicos para esses animais, são o elemento água e o elemento terra. Porque sim, ela caça na água, ela utiliza a água para várias coisas, como por exemplo para fugir de predadores que estão na terra, mas diferente das lontras marinhas, elas não passam tanto tempo dentro da água, elas passam a maior parte do tempo na terra, na realidade. Mas a água é um âmbito muito importante para elas. E como eu sempre digo aqui, qual que é a simbologia da água no nosso inconsciente coletivo? As emoções, as nossas emoções, certo? A água tem essa representação. Então, as representações simbólicas desses animais vão estar ligados a isso. Mas a gente tem que pensar aqui o seguinte, não é qualquer água, né? Elas habitam principalmente os rios. Elas podem sim procurar os lagos, por exemplo, para uma mãe ensinar os filhotinhos a caçar num lago calmo é muito mais fácil, né? Para descansar em áreas que são mais protegidas, áreas de lago, tal, ficar na beira do lago.
Mas muitas das espécies de lontras vão caçar nos rios. Por exemplo, lá as lontras que habitam o Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos, elas vão pegar bastante salmão na época dos salmões, né? Na época dos salmões, quando chegar a primavera e enche de salmão, elas vão lá naquelas corredeiras que eles vão para se reproduzir, justamente para ter uma caça boa. Ali vai ela, vai os ursos, vai os lobos, vai todo mundo, né? Então, ela está acostumada com isso. E o que é o rio para nós, simbolicamente, né? Falando. Pensa assim, você já deve ter ouvido falar, porque isso é muito comum aqui no Brasil, né? Faz parte da nossa cultura, de que quando você quer se livrar de alguma coisa, né, de fazer uma simpatia para você se libertar de alguma coisa, você pega, escreve num papelzinho ou qualquer coisa assim, vai num rio, coloca lá no rio e o rio vai levar aquilo embora. É isso que a gente está fazendo, essa simpatia, essa magia que a gente está fazendo com o rio, é justamente a representação do que um rio significa no nosso inconsciente coletivo, aquilo que vai limpar, que vai levar as coisas embora e que vai levar rápido, dependendo do rio, vai levar muito rápido. Então, a gente está falando aqui de uma água que é uma água que vai levar as coisas embora. É uma água que vai trazer coisas novas e que vai levar coisas embora. Não é à toa que existe aquele ditado que é super famoso, que uma pessoa que entra no rio não é a mesma pessoa que está saindo do rio e que as águas daquele rio não são as mesmas águas, o segundo passou, já passou, é outra água, é outra pessoa. Por quê? Porque ele está sempre em movimento. Então, a palavra movimento, o conceito da passagem do tempo vai estar bastante ligado às lontras. E não só o movimento dessas águas, né, que podem ser bem rápidas, inclusive, né, os rios podem ser caudalosos, podem ser mais tranquilos, mas de qualquer forma elas vão estar habitando esses locais. Os movimentos dela são também muito evidentes. É um animal que se movimenta muito. E a água não vai ser um lugar que ela vai usar só para caçar, como eu falei para vocês, ela vai usar também para se proteger de predadores, né? Porque tem uma onça ali na terra, elas vão todas para a água. E procurem aí na internet vídeos de grupos de ariranha espantando onça, porque é bem impressionante. Elas vão em grupo, a onça está na beira da água, ela tá meio que vendo se ela consegue ali alguma coisa, elas fazem um horror na água ali, e a onça geralmente sai correndo. Mas elas vão também usar a água para brincar. As lontras, elas brincam muito. E como eu expliquei para vocês em alguns vídeos aqui, animais que brincam muito são animais muito inteligentes. Porque é na brincadeira que eles aprendem o que eles precisam para a vida que eles vão ter, a vida adulta. Assim como nós humanos também, nenhuma brincadeira é à toa, né? As crianças precisam brincar, elas estão aprendendo um monte de coisas ali, estão criando várias conexões neurais diferentes, e também assim com os mamíferos, e também assim com as lontras. E as lontras brincam bastante, elas brincam de briguinha, elas brincam com pedrinha. Não é incomum você ver uma lontra pegar com as mãozinhas uma pedrinha e começar, tipo, a fazer como se fosse um circo ali. Elas brincam com galinho, elas brincam com a comida. Elas brincam muito, principalmente os filhotes e os mais velhos, porque os mais velhos não vão mais reproduzir, então eles estão meio que aposentados ali, então eles têm mais tempo para brincar, né? Agora, é claro, as mães, os pais ali que estão reproduzindo, eles têm que caçar mais, né? Inclusive caçar para os filhotes, ficar lá ensinando os filhotes a fazer coisas, então eles acabam brincando menos. Mas elas brincam bastante. Elas gostam bastante também de escorregar, né? Escorregar ou em barrancos de terra, ou escorregar na neve, em locais que são mais frios, né?
Então, é um animal que vocês vão ver que nas mitologias, nas leis que a gente vai dizer aqui, ele é muito bem visto, né? No máximo, ele é visto como um trickster, né? Aquela figura que vai enganar, que a gente não sabe se é bom ou ruim, mas essa questão de ser um trickster, ela tá sempre ligada a animais que são muito inteligentes, porque ele é tão inteligente que você não sabe o que ele vai pensar, né? Mas, sim, conotações muito positivas são dadas às lontras, porque você observar uma lontra, ela tá sempre brincando, ela tá sempre procurando o que fazer, ela tá sempre ou caçando, né? Ou mesmo quando ela procura locais para descansar, ela tá lá interagindo com o ambiente de uma forma bem especial, que nos lembra um animal que está vivendo a vida, um animal que tem muita energia vital, um animal que está aproveitando tudo que a vida pode dar para ele. É muito comum que as pessoas que estão vendo lontras sorriem, né? Se vocês já viram em algum lugar, não sei, talvez algum zoológico, né? Alguma reserva, elas estão sempre se movimentando na água muito graciosamente, elas nadam de uma maneira linda, a água para elas é nada, assim, como se elas estivessem voando na água, elas brincam o tempo todo, se movem o tempo todo. Então, é um animal que vai trazer vontade de viver pra gente. É um animal que respira vida. É muito, muito bonito mesmo você ver uma lontra, né? Ela tem toda essa parte dessa receptividade, assim, da água, do lidar com os sentimentos, e ela vai lidar com esses sentimentos em um rio, né, que pode ser caudaloso, que tá levando tudo embora, então ela tá ligada à passagem do tempo, ligada a coisas que estão em movimento, mas ela vai lidar com essas águas calmas também, então ela também pode ser uma representação de que você tem momentos de fazer a coisa andar muito, né? Momentos de você ser mais yang, mais ativo, momentos de você ser mais receptivo, de você ser mais yin, de você ficar num lago mais calmo. E ela também, muitas espécies, habitam locais com neve, né? Que são as águas congeladas, os sentimentos congelados, a frieza emocional. E o que ela faz com essa frieza emocional? Ela faz um local de escorregador para ela brinca, ela lida muito bem com as coisas. Inclusive, nesses locais onde neva, elas não vão hibernar, então elas vão procurar caçar ainda mais, vão ter mais trabalho para caçar no inverno, e vão estar lidando com esse ambiente. Ela está sempre viva, ela está sempre agindo no mundo. Também, como eu disse, a Terra também é um local muito importante para elas, que é o local que elas vão passar a maior parte do tempo, inclusive, né? Elas conseguem correr uns 24 km por hora, assim, até que não é tão ruim, mas é claro que ninguém é páreo para elas na água. Então, se for para fugir de um predador, elas vão para a água rapidinho, porque daí é muito difícil alguém pegar elas, né? Elas são muito boas na água. Elas têm as patas com as membranas interdigitais para nadar, elas têm a cauda, né, as lontras de água doce têm uma cauda que é espalmada, assim, grande, que funciona como se fosse um leme, assim, enfim, na água é delas, não adianta querer, né, uma onça não se mete com uma lontra dentro da água, muito difícil. Mas a terra, né, é o local que elas vão usar para descansar, é o local que elas vão usar para fazer brigas de lutinhas na terra também, né? As lontras, elas são muito interessantes porque elas constroem acampamentos para elas, né? Então, ela é um animal engenheiro. Ela é muito, muito inteligente. Vou dar o exemplo das ariranhas nossas aqui, né? Nossas grandonas aqui. As ariranhas, elas vão limpar áreas de mais ou menos uns 28 metros, 15 metros, para fazer os seus acampamentos ao longo do rio ali que elas estão. Os seus acampamentos, que elas não fazem um só. Então, elas tiram toda a vegetação, limpam a área, fazem tocas ali. Então, elas vão fazer tocas embaixo das raízes, tal, tocas com saída direto para o rio, tocas com saída para a floresta. Enfim, vão fazer tocas para descansar. É bem complexo o que elas fazem. Elas vão utilizar vários, então, desses locais, né, porque cada local é bom para pescar certa coisa. Elas vão patrulhar esses locais também todos os dias. No caso do Rio Amazonas, por exemplo, quando inunda, elas, claro, vão abandonar esses locais, elas podem passar um tempo fazendo incursões maiores para dentro da floresta para caçar também, porque quando inunda esses locais, elas podem ter outra opção.
E o que não só as ariranhas, mas todas as outras lontras de água doce fazem? Elas escolhem um local para latrina. Sim, elas fazem um banheiro na casa delas. E todas vão lá, tá? Mas por que isso? Porque isso funciona como uma delimitação daquele território delas. E também, elas vão fazendo as necessidades delas ali, então as outras lontras que chegam dão uma olhadinha, vem ali pelo cheiro, quem que tá no cio, quem que não tá, o que tá acontecendo com a galera, tal, né? Então, sabe aquele esquema de banheiro romano antigo? Não sei se vocês já viram, que às vezes alguns filmes mostram, né? Os romanos tinham casas de banho, tinham também locais para fazer as suas necessidades, né? E eles iam lá e ficavam um do lado do outro, fazendo as necessidades e conversando com o outro ali, o banheiro, fofocando no banheiro. Então, mais ou menos assim também é uma fofoca que uma lontra fica sabendo da saúde da outra, do que tá acontecendo ali, quem que nasceu, quem que não sei o quê. Se ela visita essas latrinas um dos outros de vez em quando. Lá, no Parque Yellowstone, é comum que as lontras de rio de lá utilizem tocas de castores também, ao invés de fazer as suas próprias toquinhas. E os castores, como eles não comem peixe, né, eles não competem com a lontra. Então, eles meio que deixam e ficam os dois vivendo ali na toca, tá tudo bem, ninguém se importa muito. Inclusive, elas são tão ousadas que elas fazem umas mudanças nas tocas dos castores para ficar melhor para os filhotes delas e etc. Elas são bem ousadas, assim, né? As lontras, elas têm essa característica, elas são brincalhonas, elas são ousadas, elas constroem, elas mudam o seu ambiente para ficar melhor para elas. Então, tem essa carga simbólica também. Ela não vai ser uma representação de uma pessoa, né, agora falando aqui metaforicamente, que vai chegar num lugar e que vai buscar se adaptar àquele lugar totalmente, como muitos animais a gente tem aqui, né? Não, ela vai ser mais aquela pessoa que vai buscar adaptar o lugar a ela. Então, ela vai fazer mudanças, ela vai ver o que ela pode fazer para ficar melhor, ela vai sim ocupar locais de amigos ali, né, fazer uma amizade com outras espécies. Você vê ela bem expansiva, a lontra, e vai até modificar o lugar dessas outras espécies para melhor, a outra espécie nem liga, enfim. É um animal bastante interessante, é um animal que muitas espécies são solitárias, mas a gente vai ver que elas tem que se unir, pelo menos, para reprodução, né? As aranhas não, as aranhas vivem em bando mesmo, mas isso depende muito das espécies. Mas, de qualquer forma, mesmo as solitárias, elas têm que se unir em algum momento, então elas são muito sociais. E não só sociais, são, assim, líder, né? Líder ali daquele pedaço da floresta, totalmente. Então, nós vemos aqui um par de oposto, água e terra, que é bastante claro, né, nessas representações simbólicas. Nós temos, então, o fluir, as emoções, o movimento, que pode ser um movimento muito rápido, um movimento de levar embora, de trazer coisas, ou de levar coisas embora muito rápido, que é o movimento dos rios. E nós temos a terra, né, que é a firmeza, que é a nossa mãe, que é aquela que cuida da gente, que nos dá alimento, que nos dá abrigo, né? E é o local que elas vão procurar para abrigo, justamente, vão fazer tocas, inclusive, né? Que é ainda mais essa questão simbólica da terra, dela servir como útero, da toca ser uma representação do útero, que ela está entrando lá dentro, né? Enfim, são ambos âmbitos mais ligados a energias receptivas, mas também energias muito criativas, porque a água e a terra estão ligadas totalmente à produção de alimentos, à produção de vida. E além deste par de oposto água-terra, a gente vai ter um outro par de oposto importante para esses animais simbolicamente, que é o par de oposto dia-noite. A maioria das espécies de lontras de água doce é ativa mais à noite. Por quê? Porque são espécies um pouco menores, são espécies que muitas vezes caçam sozinhas. Então, se elas estão à noite, elas vão estar mais protegidas, elas têm uma pelagem mais escura.
Então, elas vão entrar num rio que vai estar, né, mais ainda difícil de enxergar o que está acontecendo lá embaixo, que não é nenhum problema para ela, porque sim, ela tem boa visão, mas mesmo de dia ela entra em rios que são às vezes caudalosos, que não dá para enxergar direito o que está acontecendo ali, mas pelas vibriças que ela tem, igual aí os bigodinhos do seu gato, ela sente o movimento das presas, ela sente tudo que está acontecendo ali, né? Já as lontras, como as ariranhas, por exemplo, são diurnas. Por que ela é diurna? Porque ela é gregária, ela anda em bandos grandes, ela é enorme, ela peita a onça, então não tem muito problema, né? Ela não precisa ser noturna. Mas isso é muito interessante, porque nós temos aí, então, duas coisas importantes também. Nós temos um animal que pode simbolizar aquele que vai entrar no inconsciente, no escuro do nosso inconsciente. Isso é reforçado pela imagem dela estar entrando em águas escuras, dela fazer tocas na terra. Então, à noite, as tocas... Acho que meus cachorros vão latir no meio do vídeo. Se latir, eu paro. A escuridão, né, as águas que não dá para enxergar o que está ali, tudo isso remete ao nosso inconsciente, ao que a gente não sabe que vai encontrar ali. Se a gente vai ter que lidar com traumas, se a gente vai ter que lidar com coisas difíceis. É ligado ao mistério, é ligado a algo que a gente pode ter bastante medo também. Gente, tá uma latição aqui, não são os meus, são os outros, mas eu tô com medo que os meus vão começar agora a latir também. Por um lado, então, a gente tem isso em algumas espécies, e por outro, a gente tem a luz solar, que é a consciência, que é tudo que a gente consegue ver, que a gente consegue controlar, que está ligado a esse controle que ela tem do ambiente também, que ela modifica o ambiente dela, né? Ela enxerga muito bem o que ela está fazendo isso de dia, por exemplo, a ariranha, e está caçando de dia, está enfrentando onça de dia. Então, ela é bastante solar também, né? Olha lá. Elemento fogo também está aí presente, que é um elemento mais ativo, que é um elemento de transformação, que é um elemento ligado ao intelectual para muitas sociedades, aí, filosofias, né? Então, nós temos também essa questão e a gente pode entender que esse animal é bem pares de opostos, né? Mesmo porque, além de ser pares de opostos terra-água, dia e noite, a gente também tem uma oposição de ser um animal que a gente olha e fala, meu Deus, como é lindinho, como é fofinho, eu quero beijar, eu quero abraçar esse bicho que fica brincando, que fica nadando, que é tão gracioso. Mas a gente tem a ariranha, que é sangue nos olhos, que vai lá e peita a onça, que caça em grupo, que é bem assim, né, como um lobo mesmo, tem essa parte bastante yang, né, bastante feroz também, né, e mesmo as lontras pequenas, elas vão caçar também os peixes, né, e vão caçar com bastante vontade, elas são rápidas, elas são muito boas na caça. Então, a gente tem também esses dois lados. Então, vai ser um animal um pouco pares de opostos. A gente pode representar ele de uma forma bem fofinha, como a gente pode representar ele de uma forma mais feroz, que a gente vai estar falando do mesmo animal. As lontras, além de serem esses animais muito cheios de vida, de vontade de viver, que modificam o local que elas estão, né, que deixam sua marca no mundo, elas vão experimentar também diferentes formas de se unir. Então, as diferentes espécies têm diferentes jeitos de viver. Então, existem lontras que são monogâmicas, existem lontras que são monogâmicas só por uma estação, existem aquelas que vivem em grupos, existem aquelas que são um pouquinho mais solitárias. Então, por exemplo, vou até ler porque é muita lontra, tá? A lontra de pelo liso, que é uma lontra asiática, ela é monogâmica e a gente encontra elas vivendo com o casalzinho, né, o pai, a mãe e os filhotes. Já, por exemplo, a lontra de pescoço pintado, ela já foi observada em grupos de mais de 100 ou de 20 animais. A lontra sem garras do cabo, gente, que nome horrível pra esse bicho, né? Tinha um nome melhor pra pôr, mas enfim. Esse é o bicho, ele vive lá na África do Sul. Elas têm um tipo de organização social em clã,
com grupos de animais que se associam com outros grupos e defendem seus territórios. É bem interessante, olha só que legal, né? A lontra anã oriental, ela vive em grupos familiares mais diluídos, né, mais soltos, não tão coesos, mais ou menos de 12 animais. A gente tem a ariranha, que eu falei para vocês, que vive em grupos, pode ser grupos bem grandes, pode ser grupos de 8 indivíduos, pode ser grupos de 20 indivíduos, tem uma sociedade bastante coesa, eles se ajudam mesmo, eles estão juntos ali, é bem parecido com o esquema do lobo, do tipo assim, ó, nós somos uma família e aqui ninguém mexe com a gente. Inclusive, todas essas maneiras, né, de se unir dessas espécies vão, claro, refletir em maneiras diferentes de reprodução também. As ariranhas, por elas terem essa coesão social tão forte, a fêmea vai dar à luz aos filhotinhos nas tocas, né, que é o que a grande maioria das espécies aí vai fazer, nas toquinhas. Dentro das tocas, os filhotinhos, eles nascem cegos, nascem bem, assim, vulneráveis, então eles vão ficar dentro da toquinha ali por um tempo. Depois a mãe vai tirar eles da toquinha e vai começar a ensinar, né, ali nas águas mais calminhas, eles a caçarem e tudo mais, e eles, claro, vão ser alimentados, no caso das ariranhas, não só pela mãe, mas também pelo pai, pelos irmãos, pela galera toda, né? Já, por exemplo, as lontras norte-americanas, aquelas que eu estava comentando que vivem, por exemplo, lá no Yellowstone, a mãe não quer saber do pai ajudando, não. A mãe vai ter os filhotinhos dela numa boa, vai mandar o pai chispar, vai mandar o pai embora mesmo, para ficar cuidando dos seus filhotes, e quando eles forem maiorzinhos, tal, e tudo bem, o pai pode voltar para fazer a socialização. Então, muitas maneiras diferentes de viver. Você vê que não é um animal que vai falar pra gente muito de restrição, não. Ele vai falar bastante de expansão mesmo, da gente se colocar no mundo de formas diferentes, da gente se colocar no mundo solar, no mundo escuro, no mundo mais firme, no mundo mais fluido, de muitas maneiras. A gente não pode dizer que lontras foram domesticadas, porque domesticação é uma ação muito específica, que gera diversas modificações biológicas e comportamentais nos animais, fisiológicas, enfim. Mas a gente pode dizer que, historicamente, lontras têm sido adestradas, principalmente para ajudar os humanos a pescar. Eu já fiz aqui no canal o vídeo dos golfinhos, e se eu não me engano, eu explico que aqui no sul do Brasil existe uma prática na qual pesca-se com golfinhos. É um pouco diferente do caso da lontra, porque esses pescadores lá de laguna que pescam com os golfinhos, eles não prendem os golfinhos, né? Eles não colocam o golfinho numa coleira ou qualquer coisa assim, que acontece com certas técnicas de pesca com lontra, por exemplo. Os golfinhos são realmente livres. Essas lontras já não são tão assim livres, né? Tem umas técnicas que realmente elas ficam presas, tá? Elas conjuntam com as pessoas e são levadas aos rios para pescar com os pescadores. Na internet a gente encontra muita coisa escrita de que Marco Polo já teria dito que ele viu isso nas viagens dele pela Ásia, mas na realidade eu não achei nenhum artigo científico que comprovasse essa informação. A comprovação mesmo de informação que a gente tem de lontra sendo domesticada, ela data do século XV e do século XVI, então não é uma coisa assim tão antiga, né? É antiga, mas nem tanto. Eu sou arqueóloga, então para mim antiga é um troço bem antigo mesmo. Então a gente vai ver cronistas, por exemplo, que foram para a Escandinávia, para a Finlândia, para a Suécia, dizendo que lá no século XVI isso ocorria, as pessoas pescavam trutas com lontras que eram treinadas para isso, né, que eles prendiam e tal, a lontra pescava, aí eles davam um pouco para a lontra. E tem vários tipos de técnicas, né, na Europa Central tem relato, nas Ilhas Britânicas tem relato, então às vezes o pescador joga a rede e a lontra empurra os peixes para a rede, ou então a lontra encurrala os peixes em tal lugar, enfim, várias técnicas diferentes. Aqui no Brasil, a gente não tem nada, nenhuma fonte histórica que diga indígenas caçavam com lontras, pescavam com lontras, mas a gente tem indício, talvez, que isso possa ter acontecido, porque a gente tem uma lenda,
que é uma lenda de um grupo Machacali ou Maxacali, não sei a pronúncia correta, mas é um grupo indígena que habita o que hoje é o norte ali de Minas Gerais, próximo a Teófilo Otoni. Então esse grupo tem uma lenda que diz que Tupã deu à humanidade uma lontra adestrada para ajudar eles a pescar. Então é bem específica, né, essa lenda, então pode ter alguma coisa aí. Mas, enfim, qual que é a lenda? A lontra adestrada iria sempre ajudar os homens a pescar, desde que, em toda a pesca, a pessoa que estava pescando desse para essa lontra os 3 maiores peixes. Então, era uma lontra que era de vida livre, não era uma lontra como essas outras lontras que eu estou falando para você, que às vezes estão até presas, né? São, vamos dizer assim, de propriedade desses pescadores. Mas ela ajudava as pessoas a pescar. E aí conta o mito que um dia um pescador foi ganancioso, não deu os 3 peixes grandes para a lontra, e a lontra simplesmente olhou para a cara dele como uma boa lontra, né, que não precisa de ninguém para viver, que estava ali fazendo um favor para aquele humano, e falou, então, tchau, meu filho, tô indo embora. E foi embora. Desceu o rio, falou, então tá, então vou pescar sozinho. E aí ele ficou desesperado, né, porque ele teve que voltar para a aldeia e contar que eles perderam um aliado poderosíssimo. E além de tudo, a aldeia ali deles foi castigada por inundações, né, porque a lontra é a rainha das águas, né, então ela tem esse espírito ligado às águas e tal. Então a gente tem essa lenda aí. Agora, o que a gente sabe é que ainda hoje, em Bangladesh, né, ocorre ainda essa prática, é bastante interessante. Então, ela tá cada vez mais ficando escassa, né? As pessoas, inclusive, não estão mais tendo essas práticas tradicionais, né? Mas sim, ainda lá a gente vê pescadores saindo com lontras e as lontras ajudando esses pescadores a pescar. Antes de entrar, então, nos mitos e lendas, eu vou contar uma novidade para vocês, que é o novo curso que eu lancei, que é a Jornada dos Animais de Poder. Gente, que eu fiz com muito carinho e que tá muito legal. Então, vão ser 8 etapas desse curso. Cada etapa vai durar no mínimo uma semana para você fazer ali os exercícios, as meditações, entender sobre aquele animal. É uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de empoderamento. É um momento que você tira para você se cuidar, para você entrar em contato com conteúdos do seu inconsciente e mudar comportamentos que não são legais mais na sua vida. E com isso a gente vai ter ferramentas como aromaterapia, alquimia na visão da psicologia analítica, na visão de Jung, a da jornada do herói, que é a jornada dos animais de poder, ela foi assim livremente inspirada na jornada do herói também, do simbolismo dos animais de poder, do trabalho com essas representações arquetípicas, o que isso nos traz, né, em termos de que você está trabalhando com uma imagem de um animal, é um símbolo que está no nosso inconsciente coletivo, que é tudo que eu falo aqui para vocês nesses vídeos, só que nessa jornada ele vai ser totalmente voltado para você resolver suas questões que você tem naquele momento. Por exemplo, se você tem alguma frustração na sua vida naquele momento e você não está conseguindo mudar o seu comportamento, o seu pensamento, essa jornada vai te ajudar a fazer isso, tá legal? E você faz ela no tempo que você quiser. Se você quiser ficar no primeiro exercício uma semana ou quiser ficar no primeiro exercício um mês, é por você, certo? Então, visitem a página onde está aqui, né, no meu Linktree, para vocês entenderem direitinho. Tem um vídeo explicando como que é a jornada, tá aqui no YouTube, tá nessa página. Vocês vão gostar. Fora isso, tem outros também cursos, né, que é a parte de aromaterapia, que é o curso de enferragem caseira, para você aprender a fazer seus próprios perfumes, e o curso também de óleos vegetais para a pele. E fora isso, temos as páginas, tá tudo no Linktree também, de venda de arte, dos serviços que a gente oferece aqui na Natureza Simbólica. E se você puder me ajudar, será muito bom para que eu mantenha este canal, porque às vezes realmente não dá para fazer tantos vídeos com tanta frequência como eu gostaria. Então, tem um apoia-se, curta, compartilhe, comente, passe para as pessoas que vocês gostam, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, certo?
Vamos começar então a falar sobre a lontra na antiguidade, o que ela significava para os povos antigos desse planeta, e vamos começar com os persas. Ali, mais ou menos entre 600 e 650 a.C., a religião oficial do Império Persa era o zoroastrismo. Depois, com o tempo, com o Irã e toda aquela península sendo invadida pelos povos árabes, o que predominou e predomina até hoje nessas regiões é o islamismo. Mas o zoroastrismo é considerado uma das religiões mais antigas do mundo e é ainda praticado, mesmo no Irã, no Iraque, na Índia. E uma curiosidade é que a família do cantor Freddie Mercury, do Queen, o vocalista do Queen, era praticante de zoroastrismo, né? Então é uma religião que ainda perdura. Essa religião é uma religião maniqueísta. O que é isso? Eles trabalham com a ideia do bem contra o mal, bem marcado. Então existe a divindade do bem, a divindade do mal, os animais que são do bem, os animais que são do mal. Então, eles acreditam que a divindade criadora teve 2 filhos. Um era a divindade do mal, que era o Arumã, que depois foi derrotado por Ahura Mazda, ou Ahura Mazda, que é a divindade do bem, a divindade da sabedoria, a divindade, enfim, que deve ser adorada pelas pessoas, né? E essa divindade, ela tinha os seus animais, assim como a divindade Arumã também tinha os seus animais, e um dos animais de Ahura Mazda, ou de Ahura Mazda, era a lontra. A lontra era considerada um animal sagrado, um animal do bem, da bondade, de tudo que existe de bom. Então, se você fizesse algum mal para uma lontra, ou matasse alguma lontra, era fortemente castigado no Império Persa, durante a época do zoroastrismo, né? Castigado mesmo, castigo não é fichinha, não. Não podia matar a lontra, porque ela é um animal divino e do bem, né? Se você fizesse isso, além de você receber os seus castigos, que porque é YouTube, eu não vou ficar aqui descrevendo em detalhes, enfim, você podia acabar com a fertilidade da terra, você podia secar os pastos, enfim, coisas horríveis podiam acontecer. Então, você já vê aí a lontra sendo muito bem vista, né? Então, a vivacidade, a alegria que a gente tem de olhar esse animal, o poder mesmo, né? Porque é um animal que caça, um animal que está ali desfrutando o máximo do seu ambiente, ela foi observada já pelos persas. Grupos que têm muitas lendas sobre lontras são os grupos celtas. A lontra, ela é muito bem vista pelos celtas também. Tem algumas exceções, mas são poucas. Geralmente a lontra é muito bem vista, ela é vista como amiga dos homens, né, da humanidade, aquela que protege a humanidade, que alimenta a humanidade, que traz sorte, que é um símbolo de tudo que é bom mesmo, né? É um animal muito bem visto. E, por exemplo, existe a lenda do rei lontra e das 7 lontras. Então, o rei lontra, ele é sempre acompanhado por essas 7 lontras, e se você capturar o rei lontra, ele vai te dar qualquer desejo que você quiser em troca da liberdade dele e dos seus companheiros, né? Porque, claro, a lontra é um animal muito livre, essa ideia da liberdade, ela está muito presente. E também a liberdade de andar entre mundos, né? Porque ela é um animal que vive na terra, mas também vive muito bem na água, é um animal que troca de âmbito, e todo animal que vive nesse limiar e que troca de âmbito sempre é um animal que tem uma grande chance de ser um animal muito utilizado por xamãs, como eu já falei aqui em muitos vídeos, né? Os xamãs são personagens de muitas culturas, né? Existem xamãs em diversas culturas, não só nas culturas indígenas aqui das Américas, existem xamãs celtas, e os xamãs celtas, claro, percebiam isso também. Os xamãs são personagens que viajam entre mundos, né? Entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, entre o mundo astral e o mundo físico. Então, esses animais que trocam de âmbito, que viajam entre mundos, são muito importantes para os xamãs. Quem também conseguisse capturar o rei lontra e matar o rei lontra e usar essa pele, ia estar protegido totalmente por essa pele, ia virar um guerreiro invencível, porque lontra, né, gente? Lontra não é fácil, não.
e nunca ia se afogar, que ia adquirir todas essas capacidades natatórias das lontras. Tem um outro Renlontra também, tem essa, é engraçado que é o mesmo nome, mas é outra lenda, que é um Renlontra esse que anda sozinho na Irlanda ali, e que é uma lontra gigantesca, enorme, e esse sim é mais ou menos que um lobisomem da parada ali, se encontrar, melhor não encontrar. Mas é a única que eu encontrei, a única lenda que eu encontrei das lendas celtas que tem uma coisa mais assim, da ferocidade, né, uma coisa que a gente vai ver como mais negativa da lontra, da destruição. Porque a maioria, realmente a lontra aparece como um ser benéfico. A lenda irlandesa das viagens de Maldwyn, ou Maldun, que data mais ou menos do ano 1100, o Maldun, ou Maldun é um herói, né, ele tá viajando com os seus guerreiros, né, essa lenda vai contando então as viagens que ele vai fazendo, ele vai passando por vários territórios diferentes, territórios que são dominados por diversos animais, e em um dado momento dessa viagem dele, as lontras trazem salmões para ele e para os seus guerreiros se alimentarem. Então, as lontras estão lá como um amigo, né, como auxiliar daquele guerreiro. É como se fosse na jornada do herói o mentor, né, que vai te dar alguma coisa, alguma força para você continuar. Então, a lontra traz o alimento, né, para ele e para os amigos dele. Tem também a lenda da viagem de Brendan, que descreve como uma lontra garantiu a sobrevivência de um ermitão, trazendo comida, lenha, água para ele. Então, as lontras sempre cuidando das pessoas, né? Sempre sendo esse meio que anjo da guarda dos celtas. E tem também um santo que é chamado, deixa eu ver aqui o nome dele, que eu até esqueci. Ele é São Cuthbert, é o padroeiro das lontras. E conta-se que depois de passar noites de meditação e vigília no Mar do Norte, 2 lontras se aproximaram dele para aquecê-lo com sua pele e esquentar os pés com sua respiração. Então as lontras aí sempre ajudando os celtas, as lontras sendo anjinhos da guarda dos celtas da antiguidade. Nas épocas medievais, a gente vai ver aqui com a lontra repetir aquela história, por exemplo, que ocorreu com o ganso, que eu falei isso no vídeo do ganso, que ocorreu com o coelho, que é aquela história de que tipo de animal é esse, será que ele é mesmo considerado carne, ou ele pode ser considerado peixe, e se ele for considerado peixe, eu posso comer ele na quaresma, né? É engraçado como os católicos da Idade Média, em várias ocasiões, eles entram nesse debate se eles podem comer um certo bicho ou não na quaresma, porque aparentemente comer só peixe na quaresma incomodava muita gente. Então, uma lontra vive aonde? Vive no rio. Bom, se ela vive no rio, se ela nada, ela só pode ser um peixe. Portanto, eu posso comê-la na quaresma e tá tudo bem. Mais ou menos ali também, por exemplo, no século XI, existia uma ordem muito austera de monges, que é chamada Ordem dos Monges Cartuchos, ou de São Bruno, que deixou vários escritos dizendo que comia, sim, lontras na quaresma, porque, afinal de contas, eram peixe, então não tinha problema. As lontras foram alvo de descrições nos bestiários medievais, que são aqueles livros da nobreza, né, que a nobreza utilizava para aprender sobre a natureza. Então, junto com unicórnios, dragões, etc., estavam também os animais que existem, estavam as lontras, claro que representadas das formas mais esdrúxulas possíveis, mas sempre representadas como animais muito inteligentes, né? Tem as descrições também, não tem só as representações. Então, animais muito inteligentes, animais que não se podia confiar muito, né? Porque animal inteligente na Idade Média era um negócio que a igreja sempre ficava com o pé atrás, né? Será que é de Deus? Não sei. Mas, enfim, não encontrei mais muita coisa sobre isso, a não ser que elas, às vezes, eram muito gananciosas e guardavam todos os peixes em suas tocas. Tanto peixe que, às vezes, ficava podre até aqueles peixes. Então, isso provavelmente era alguma, né, possivelmente era alguma maneira de quem estava lendo ali perceber que ele podia, sim, predar essas lontras, porque, afinal de contas, elas comiam peixes demais e estavam tirando os peixes das pessoas.
Até hoje, populações atuais têm problemas com lontras. Exatamente por causa disso, porque elas pescam muito mais do que as pessoas. Então, comunidades que têm pescadores, às vezes, têm muitos conflitos com lontras, e hoje é feito todo um trabalho, claro, para essas pessoas poderem conviver em paz com as lontras, e deixar as lontras em paz também. No Japão, a gente também vai ter lendas bem interessantes com lontras. Por exemplo, entre os Ainu, há uma lenda que diz que nós humanos somos imperfeitos por causa da lontra. Que diz assim, uma divindade estava lá criando o primeiro ser humano. Aí, no meio da criação dela, a divindade descobriu que ela tinha mais o que fazer. Ela tinha que resolver uns negócios ali. Deixou o humano meio inacabado. E aí tinha uma lontra lá perto. Daí a divindade falou assim, olha, lontra, seguinte, você fica aqui tomando conta desse humano aqui. Não deixa ele sair, que ele não tá pronto ainda. E vai chegar uma outra divindade aqui, eu preciso sair, preciso viajar, preciso fazer umas coisas que eu tinha esquecido. Hora que essa divindade chegar aqui, você explica para ela o que ela tem que fazer para ela terminar. E deixou lá as instruções para a lontra explicar para outra divindade que ia terminar o ser humano. E a lontra falou, ok. Só que a lontra tava quente, tava lá o rio, ela tava com fome, aí entrou no rio, aí foi comer, foi brincar, e brincou, e brincou, e brincou. Aproveitou sua vida como sendo lontra, né, como sempre, aquela felicidade. E aí o que aconteceu? A divindade chegou lá, não sabia o que tinha que fazer e despachou o humano daquele jeito mesmo. E por isso que nós somos os porqueiros que nós somos hoje, por causa da lontra. E aí essa divindade depois castigou a lontra, disse que a lontra nunca mais ia lembrar de nada, então, que ela ia ficar sem memória, que tudo que passasse pela cabeça dela ia embora. E é interessante essa lenda, não só porque tem aí essa coisa moral, né, de que você não pode brincar tanto na vida, você tem que ser sério, você tem que trabalhar, que é meio besta, inclusive, né, mas essa parte que eu acho mais interessante é a parte da memória, porque a lontra, ela habita, né, os rios, que são aqueles locais para onde a gente vai fazer as magias, né? Independente da religião que a gente segue ou da simpatia que a gente está fazendo, tem sempre isso. De jogar alguma coisa no rio e esperar que aquilo leve embora, que o tempo passe e que aquilo leve embora, e que a gente não sinta mais nada, que a gente esqueça. Então, tem essa coisa do rio ligada aí com a lontra, né? Com essa perda de memória. Uma memória que a gente não quer mais ter, né? Algo que a gente quer que limpe na nossa vida. E também tem um yokai lontra. Os yokais são, em várias culturas ali do Japão, são entidades que são mais ou menos o que seriam os elementais aqui para nós, né? Vamos supor assim, mais ou menos o que seria um saci, uma curupira, alguma coisa assim, parecido. Eu já falei sobre os yokai no vídeo da raposa, que é a Kitsune, no vídeo do Guaxinim, e tem também o Kawazu, que é o yokai lontra. E é um yokai parecido um pouco com a raposa, porque em uma certa época da vida dele, né, quando ele atinge certos anos, ele vai envelhecendo, ele vai ganhando cada vez mais poderes, então ele passa a ter capacidade de mudar de forma, como, por exemplo, o Tanuki, né? Acho que é Tanuki, que é o Guaxinim ou a Kitsune, que é a raposa, também fazem isso, eles mudam de forma. E também, como ele é meio trickster, a lontra é meio trickster. Então, ela gosta muito de pregar peças nos humanos, né? Os humanos estão lá, deixam um monte de lanterna no caminho à noite para iluminar o caminho deles, as lontras vão lá, tiram tudo. As lontras viram uma mulher bonita, atraem os homens para a beira d'água, depois largam eles lá. Enfim, tem essa questão de, tipo, ensinar as pessoas pregando peças, ou mesmo de só se divertir mesmo, pregando peças nas pessoas, porque é um animal muito brincalhão, é um animal muito inteligente. Então, para essas sociedades aí do Japão, tem similaridades, né, nesse sentido, entre a lontra, a raposa e o guaxinim. Dá uma procurada aqui no canal, nas playlists Animais de Poder, tem o vídeo do guaxinim e da raposa, bem interessante, bem legal, vocês vão gostar, e são vídeos interessantes para vocês entenderem o que é um trickster também. Aqui na América do Norte, geralmente as sociedades também
entendem a lontra simbolicamente como um animal muito positivo, um animal que traz sorte, um animal que protege. As sociedades da costa oeste, muitas delas consideram ela um símbolo de lealdade, um símbolo de amizade. Ela é um animal de totem para muitas sociedades, e muitas delas ela é um trickster, mas um trickster mais leve, assim, um trickster que vai pregar peças, mas uma coisa mais infantil. Ele aparece em várias histórias para crianças, inclusive, né? Mas nem sempre, né? Ela é totalmente bem vista. Por exemplo, entre sociedades ali da Colômbia Britânica, no Canadá e do Alasca, eles têm uma diferença bem grande entre as lontras marinhas e as lontras de água doce. Então, eles chamam as lontras de água doce de lontras de terra. E para eles, elas são diferentes, né? Como eu falei para vocês, as lontras marinhas vão ter um vídeo só para elas, porque as lontras de terra, elas são vistas por eles como muito, assim, um animal que não dá para confiar, e que seriam espíritos, representariam espíritos na Terra que a gente não sabe muito bem o que querem ali. Então, é meio perigoso. Inclusive, eles não se alimentam, muitas dessas sociedades dessa lontra de terra, para não ter problema com elas. E existe uma lenda bem bonitinha dos Cree, que diz que um dia estava lá uma divindade, que era a divindade senhor de todos os animais, a divindade que tinha criado todos os animais, e tava meio frio. E aí essa divindade pensou, cara, se o sol tivesse mais perto da Terra, provavelmente era o outono, né? Ou o inverno, né? A gente não tá sentindo tanto frio. Então, essa divindade pegou, fez uma corda, laçou o sol, puxou o sol para perto. Só que, quando o sol chegou lá perto, ficou um calor insuportável. Mas ele tinha feito uma corda magicamente tão poderosa que nem ele mesmo conseguia soltar mais aquela corda que ele fez. Aí ele falou pro sol, pô, sol, vai embora. E o sol falou, não consigo, você me prendeu aqui, me solta. Aí ele falou, não posso, eu fiz uma magia tão incrível que nem eu consigo soltar. Vou falar com os bichos aqui, ver se os bichos me ajudam. Aí falou com todo mundo, falou com o urso, falou com todo mundo. E ninguém queria subir na corda, porque falou, eu vou subir aí, você queimado, né? Não consigo, não dá. Aí a lontra falou, eu consigo. Aí os bichos falaram, você, porque lembra, lá em cima a lontra não é uma ariranha, é uma lontra bem menor. Então, uma lontrinha. É uma lontrinha norte-americana. Você, com esses dentinhos de nada, você que só pega peixe, você acha que você vai subir ali e vai conseguir você com esses dentinhos, se eu fazer alguma coisa, cortar essa corda? Não vai. Aí a lontra falou, peraí. Aí a lontra subiu, ficou dias para cortar. Se queimou inteira, não estava mais enxergando nada, queimou os olhos, mas soltou o sol e desceu tudo estrupiado. Aí, claro, a divindade dos animais falou, nunca mais a gente vai esquecer o que você fez pela gente e eu vou te dar presentes. Aí deu para a lontra dentes novos, olhos novos, que conseguem ver tudo, né? As vibriças que conseguem sentir tudo na água, um pelo muito maravilhoso que deixa ela impermeabilizada, né? Super bonito. Enfim, e ela se tornou o que ela é hoje. Bem, espero que vocês tenham gostado da lontra, né? Que ela traga para vocês uma energia de aproveitar a vida, aproveitar o seu ambiente, modificar ele como você puder para o seu bem-estar, que você brinque, que você tenha a vivacidade da lontra, que você tenha a vontade do mariranha de encarar até uma onça. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é muito importante que você curta, que você comente, nem que seja um coraçãozinho para mim, que você espalhe esse vídeo, porque é assim que eu consigo fazer o meu trabalho. E também visitem a Jornada do Animal de Poder, participem da jornada, vocês vão ver que vai mudar a vida de vocês em muitos aspectos. É sério isso, ela tá muito linda a jornada, aproveitem bastante, tá bom? Tudo tá na descrição aqui para vocês. Até mais.